Porque engenheiros com pouca experiência ainda têm muitas chances aqui no mercado de trabalho alemão, né? Porque que a Alemanha ela é aberta a engenheiros que também têm pouca experiência, que são recém-formados, né? Que nunca atuaram como engenheiro. Então, por que isso, né? Então, é muito comum ver no Brasil engenheiros recém-formados, né, até com um pouco de experiência, desempregados, né, porque no Brasil tem uma situação diferente, né, tem, enfim, alguns problemas em relação a, enfim, seguir as regras de contratar como engenheiro, né, ao invés disso eles escolhem contratar como analista. O budget, né, vamos dizer assim, o investimento aí das empresas, ele não é o mesmo que aqui na Alemanha, então eles têm que trabalhar diferente, com uma estratégia diferente, enfim, tem várias vertentes que no Brasil são diferentes da Alemanha. E por que a Alemanha, ela olha para o profissional, né, e agora eu estou falando de engenheiros, né, mesmo recém-formado, com um olhar de esperança e de acolhimento, porque a Alemanha ela já tem isso no sangue, né? O que eu quero dizer com isso? Eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas a Alemanha ela trabalha com alguns métodos para inserir os jovens no mercado de trabalho. Mesmo aqueles que queiram só seguir na parte de capacitação profissional ou aqueles que querem ir para a parte universitária, eles têm a possibilidade de fazer a teoria e a prática juntos, tá bom? Né? Aqui tem o Dualis Studium, que é para quem quer fazer uma faculdade já conectado com empresas, né, fazer essa prática dentro de empresas. E aqui tem o Ausbildung, que é como se fosse um técnico, mas muito vinculado à empresa, né? Por que eu estou explicando isso? Né? Eu não estou nem falando que é para vocês pensarem em fazer isso. Eu estou falando que a mentalidade da Alemanha é de formar, né, criar talentos, né? Então ela não quer pegar alguém pronto. É óbvio que existem cargos e muitos que querem sênior, que querem pleno, mas eu fiz uma pesquisa rápida aqui no LinkedIn, para vocês terem noção, tem mais de 4.000 vagas para engenheiros júniors, ou seja, início de carreira, tá? Então, a Alemanha ela é muito aberta e ela acolhe muito o profissional também que está começando a carreira, né? E é por isso, é porque ela tem a cultura de ajudar esse profissional a entender, né, a começar na carreira, né? E o que a gente vê bem diferente no Brasil, que a gente vê aquela vaga júnior com experiência. Aquilo lá é meio que quase que utópico, né? E daí você pode falar, pô, Gerson, mas eu também vi na Alemanha vagas júniors com experiência, pedindo experiência. E eu digo para você, é improvável que a vaga que você viu, ela pede experiência como must, como você deve ter experiência. As palavras que vão ter nessa frase, né, se pedir experiência, ela vai ser desejável, diferencial e coisas desse tipo. Ou seja, se ela falar, por exemplo, né, engenheiro, né, com diploma de engenharia, mas com experiência em projetos automotivos, é um plus, é desejável, é um diferencial. Ou seja, se você tiver alguma experiência com isso, você está ganhando ponto em relação a quem não tem. Ponto final. É só isso, né? Enquanto no Brasil as vagas têm 2, 3 anos de experiência, 5 anos quiçá, né? Aquelas coisas utópicas que você não consegue se você não tem
o primeiro contato, como é que você vai ter experiência para conseguir trazer isso, né? Então, na Alemanha, eles veem primeiro, né, essa experiência como um plus e, detalhe, agora eu vou trazer qual é a visão da Alemanha em experiência. Ela aceita todo tipo de atividade extracurricular como experiência, ou seja, né, eu vou citar mais aqui, mas dando um exemplo, estágios, iniciação científica, né, projetos extracurriculares, voluntariados, todo tipo de experiência que você vai desenvolver habilidades, tá bom? E a gente não fala só de hard skills, a gente fala de soft skills também. Então, por isso que é importante, né, para o mercado de trabalho alemão, que você tenha experiências diversas, né? E por isso que eu consegui minha vaga sem nenhuma experiência na engenharia, experiência como engenheiro, né? E daí quando você conta o que você tinha de experiência, eu tinha estágios e eu tinha iniciação científica e voluntariado, né? Eram as minhas experiências. E tinha a cereja do bolo, que eu não sabia que era importante, que eu não coloquei no meu currículo, e depois eu descobri que era importante e eu coloquei, que era eu fazia parte de um time né, esportivo, ou seja, um time de atletas, no caso a modalidade era futebol americano. E não importa a modalidade, o que importa é você faz parte de uma equipe, então você sabe trabalhar em equipe, você desenvolveu isso, possivelmente comunicação, possivelmente liderança. Então, essas coisas na Alemanha contam demais. Enquanto no Brasil, talvez eles pensem, se você colocar que joga futebol, né? No meu caso, futebol americano na época, meu Deus, você vai se machucar, então talvez não vou te contratar. Enquanto na Alemanha, não, cara, que legal que você joga isso, né? E eu fiquei extremamente surpreso quando eu vi geral na empresa falando sobre isso positivamente. Enquanto no Brasil eu tinha receio de falar disso, né? Até de aparecer com as marcas no braço e tal, né? Enquanto eu fazia estágio, né? E é isso. A Alemanha ela tem um approach, né? Ela olha diferente para experiência, para a palavra experiência. Então, eu vou dar um exemplo aqui para vocês do porquê, né, a experiência extracurricular é muito importante para a Alemanha. Basicamente, né, eu falei para vocês que ela tem aí já uma metodologia de ela montar, de ela ajudar esse profissional a crescer, a se desenvolver, certo? Agora, você pergunta, mas por que ela aceita diferentes experiências ou, enfim, né, coisas que talvez nem sejam relacionados à engenharia? E a resposta é porque para a Alemanha, né, quando você desenvolve uma habilidade transferível, você está moldando o seu perfil profissional também. E daí você fala, habilidade transferível, o que é isso? Habilidade transferível nada mais é do que aquela habilidade que você vai poder utilizar em diferentes áreas, né? Então, um exemplo, comunicação, né? Se você é orador, né, sei lá, num culto, na igreja, numa palestra, se você é palestrante, se você, enfim, né, etc, etc. Se você trabalha essa comunicação em um local, você vai poder utilizar essa comunicação em outro local, ou seja, em outra área. Então, para a Alemanha, quando você desenvolver uma atividade que trabalha habilidades transferíveis, é muito vamos dizer assim, interessante de você colocar isso na tua aplicação, no teu currículo, principalmente quando isso é vinculado ao seu cargo, ao cargo que você está se aplicando, né? Dando um exemplo, se você for liderar um time, né, e você foi capitão do time no esporte que você praticou.
E isso é muito interessante, você colocar essa informação. Se você foi diretor ou, enfim, né, uma posição no Grêmio Estudantil, coisas desse tipo, sabe? Então, quando você traz esse tipo de atividades extracurriculares que você desenvolveu alguma habilidade transferível, você ganha pontos com o mercado de trabalho alemão, tá bem?